Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Hoje nós tivemos um problema técnico aqui, levou um tempinho para conseguir resolver, mas quem estiver aí, por gentileza, me manda um oi. O som tá bom. Ok. Então vamos começar. O assunto que eu separei para nós conversarmos hoje é sobre o Pai Nosso. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais na vida de um cristão é a oração. E apesar da gente falar tanto dentro da igreja de que é importante nós orarmos, nem todo mundo ora, nem todo mundo acha que sabe, nem todo mundo acha que pode. E assim, são tantos pensamentos errados. E às vezes eu tenho a tendência de crer que tem um dedo de Satanás aí nessa história para impedir a gente de orar, né? E quando nós falamos em termos de oração, é importante que a gente entenda que orar é fundamental. Ela precisa ser, na verdade, a prioridade do nosso dia, né? Existem momentos em que nós oramos somente na hora do alimento, ou nem isso, ou na hora de dormir, ou às vezes fica para orar só na hora do culto. E esse é o tipo de situação que é perniciosa para a nossa vida espiritual. Imagine se você não se alimenta, né? Ou se você não toma água por muitos dias, isso vai te desidratar, vai te desnutrir. A palavra do Senhor, ela é, de uma certa forma, a nossa nutrição. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e nos relacionar com Ele. Esse relacionamento se dá pelas nossas orações. Através das nossas orações, nós conseguimos muitas vezes ter resultados das nossas necessidades, porque é na oração que nós vamos apresentar o quê? As nossas necessidades diante do Senhor, né? São as orações que vão nos ajudar a prevenir uma vida de pecado, né? Uma pessoa que não tem vida de oração, muito provavelmente é uma pessoa que tem inúmeras situações de pecado na sua vida. Você consegue, através das orações, remover muitos dos obstáculos que aparecem no teu dia a dia. Sejam obstáculos emocionais, às vezes até obstáculos naturais em termos de relacionamento, de situações críticas até no seu emprego, né? Tudo isso nós temos um resultado quando colocamos aos pés do Senhor na oração. Então talvez aquele raciocínio, né? Se algo precisa ser mudado, a chave para essa mudança é a oração. Então, a minha questão com você é tempo de oração. Como que você pode, né? Ou quanto de tempo você deve ter de oração? Eu acho que essa questão do tempo vai muito da qualidade, né? Como num relacionamento, por exemplo, se você pode ficar o dia inteiro do lado da pessoa e praticamente não ter relacionamento algum, porque cada um ou está assistindo alguma coisa, ou está pregado no Facebook, no Instagram, alguma coisa, e não se conversam, né? E às vezes aquele pouco tempo, mas um pouco tempo muito bem gasto, vale muito mais às vezes do que horas sem importância alguma, né? Então é importante nós termos um tempo. Esse tempo de oração, ele faz o quê? Ele gera como se fosse uma cerca, né? Uma cerca de proteção do Senhor à nossa volta. É como se o Senhor colocasse seus anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos ouvir também e ministrar no nosso coração. Então, isso é fundamental. Nós precisamos, com certeza. Sabe que, assim,
Pensando em termos de oração, eu lembro demais de um livro que eu li logo depois que eu me converti, de um autor antigo, eu acredito que ele já deve ter falecido, que se chama Larry Lehr. Ele escreveu um livro, Nem Uma Hora. Esse livro, eu lembro o quanto que esse livro abençoou a minha vida, porque ele nos ensina claramente, de uma maneira, numa linguagem muito simples, sobre a questão da oração, né? Que nós precisamos, com certeza, criar esse hábito, né? A oração é uma escolha, é uma decisão que você toma de colocar em prioridade o teu relacionamento com Deus. Talvez o nosso jeitinho egoísta de ser quer que Deus se encaixe dentro da nossa agenda. Na verdade, é o contrário. A nossa agenda, ela precisa ser estabelecida com Deus no centro. Ele é a prioridade. Quando você prioriza o Senhor, todo o resto se organiza e o Senhor vem e abençoa. Não o contrário, nós precisamos, a nossa cultura nos ensina esse pensamento egoísta, esse pensamento centrado no nosso eu. Eu quero, eu posso, eu aconteço, eu decido, eu faço, eu desejo, e o resto do mundo precisa me servir. Não é assim com o Senhor, não é desta forma que você vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Porque nós precisamos compreender que Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser, na realidade, o tudo, né? E é importante, além dessa questão do tempo de oração, da prioridade da oração, um local, né? Eu já vi pessoas terem locais inusitados para orarem. Eu acho que é importante você ter o seu local aonde você sabe que o momento que você entrar ali é você e Deus. Tem um filme que eu assisti muito bonitinho que se chama, se não me engano, Quarto de Guerra ou algo do gênero, que tinha uma senhora de idade e que ela ensina uma mulher mais jovem a ter um tempo de oração e um local de oração. Né? E aí essa moça, ela passa a ter os seus momentos de oração dentro de um closet. Nós precisamos desse local. É um local onde não há interrupção, é um local onde você está sozinho, é um local privado seu, entre você e Deus. É um local onde você pode se derramar diante do Senhor. Você pode fazer as tuas orações em línguas para edificar assim, né? Sem preocupação do que está acontecendo lá do lado de fora. Esse é o momento, talvez, mais agradável, ou deveria ser, né, o momento mais agradável do seu dia, porque é o momento que você derrama nos pés de Deus para que o seu dia possa ser abençoado. Nós começamos agora com a ideia, né? E provavelmente você deve estar acompanhando comigo, né? Ou comece o seu dia com Deus. Como tem sido maravilhoso começar o dia com o Senhor. Saber que você pode entregar todas as tuas preocupações já no começo do dia e ter certeza de que Ele vai te dar um insight certo, a palavra correta, a dica correta para lidar com o que aparecer naquele dia. Isso é maravilhoso. Então, vamos continuar. E eu gostaria de falar justamente por isso, porque às vezes as pessoas dizem, mas como é que eu vou orar, né? Como é que eu devo orar? E não tem professor melhor para nós do que Jesus. E a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, do versículo 9 ao 13, nos orienta em relação a isso. Então vamos começar com a oração. Já a primeira frase da oração fala o que para nós? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como é que essa oração começa? Ela começa com um agradecimento, ela começa com um reconhecimento. O reconhecimento da majestade de Deus sobre as nossas vidas. Ele merece toda a honra e todo louvor. Nada mais, então, de nós começarmos a nossa oração reconhecendo a majestade dele, a bondade dele, as maravilhas que ele fez,
os livramentos que Ele nos deu, as dicas que o Espírito Santo de repente colocou na nossa mente naquele dia anterior ou naquele momento anterior. Entenda, nesta primeira frase, né, nós entendemos quem é e como é tremendo esse nosso Deus. Amém? Aí depois vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que essa frase, ela estabelece plenamente a prioridade, né? Que prioridade de quem? Prioridade de Deus. Reino de quem? É o seu reino, é os seus achismos? Não, é o reino do Senhor, é as decisões dele, é os planos dele. Eu gosto demais da palavra que está lá em Jeremias, que diz, né, antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha feito planos para você. Já tinha estabelecido os meus planos para a sua vida. Isso é fato. Então, se nós sabemos que antes da nossa existência Deus já tinha planejado, então por que razão nós estamos agarrados, né? Naquele eu quero, eu faço, eu aconteço, eu desejo, né? Esses tempos eu ouvi um testemunho de uma pessoa que diz assim, não, mas eu queria que Deus me abençoasse. Eu falei, Deus está te suprindo, as tuas necessidades estão sendo supridas. Ah, então, pastora, mas é que eu queria ser milionário. Gente, isso eu não sei, isso é de uma tamanha insatisfação, me soa como uma ingratidão tão grande, porque se Deus está suprindo a sua necessidade, o que você está querendo a mais? Eu estou lendo um livro de um autor de 1600. Ele viveu entre 1607 e faleceu um pouco tempo depois. Mas assim, o livro fala exatamente sobre contentamento, né? E isso tem falado muito no meu coração, quanto de contentamento nós temos com aquilo que o Senhor faz, né? Se o Senhor te dá 10, você quer 20. Se o Senhor te dá 20, então você quer 30. Ou o 30 tá bom hoje, mas amanhã já é outra história, você está querendo 45. Entenda, nós precisamos nos satisfazer com aquilo que o Senhor tem para nós. Não com o que nós achamos, não com o que o outro tem, ou com a forma que o outro, Deus dá para o outro 10 e dá para mim menos. Querido, olha para você, olha para o teu relacionamento com o Senhor e abra mão, né? Porque isso é uma questão de escolha, de estabelecer a prioridade na sua vida. Abra mão das tuas escolhas. Permita que o Senhor faça a vontade dele acontecer na sua vida, porque a vontade dele é perfeita. A vontade dele, independente do que ela é perfeita e ela vai gerar em você alegria. Mas você precisa escolher se contentar com aquilo que o Senhor tem para você. Porque ele tem uma porção individual para cada ser humano, para cada um. Ninguém é igual diante do Senhor nesse sentido. Para um, ele talvez a parábola, né, dos talentos. Para um ele dá 1, para outro ele dá 5, para outro ele dá 10. E por que isso? Porque ele sabe o que cada um precisa. Você está entendendo? Então, vamos buscar no Espírito, né? Vamos buscar no Senhor as escolhas e os desejos e sermos submissos a isso que Ele tem para nós. Porque quando nós caminhamos nos caminhos do Senhor da forma correta, Ele vem e nos abençoa. E nós não ficamos a desejar. Eu garanto isso para você. Porque Deus provê, olha lá, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Né? Isso é a certeza da provisão de Deus na nossa vida a cada dia.
Ele não vai dar mais para que você tenha mais, ele vai dar o que você necessita naquele dia. Lembra da história de Moisés no deserto com o povo, com a história do maná? Então, Deus dava o maná para o povo para aquele dia. E eles, de forma alguma, passaram necessidade. O Senhor supriu todas as necessidades durante todo aquele tempo. E eu digo para você, o Senhor vai suprir as necessidades na sua vida, mas você precisa escolher e ter uma vida conforme, né? Compreender que essas angústias do que vai acontecer amanhã, da conta que eu vou pagar amanhã, ora pela sua conta de hoje, né? Que tal? Você começar o seu dia na oração, entrega essas preocupações para o Senhor. Senhor, olha, eu tenho que pagar uma conta hoje sim, ó, de X, Y, Z. Preciso da sua ajuda. Não sei como resolver esse problema. E permita que o Senhor mexa o sobrenatural em prol de você. Agora, compreenda, o que é para ser feito no natural, Deus não vai fazer. Nós fazemos, nós agimos no natural e o Senhor nos abençoa no sobrenatural. Então entenda, existe a questão do pão, da provisão do pão, né, natural, e existe a provisão do pão espiritual. E aonde que está esse pão espiritual? Na palavra de Deus. Se nós buscarmos, como nós estamos fazendo agora, né, no Comece Seu Dia com Deus, nós estamos buscando a cada dia a provisão para esse dia desse pão espiritual, para que ele entre no nosso coração, para que ele entre na nossa mente e supra a nossa necessidade daquele dia. Não é para amanhã. A palavra que foi colocada hoje para você é para hoje. Não vai ser para amanhã. Amanhã é outra palavra. Você está entendendo? Deus supre o espiritual para cada dia. Então não adianta nós ficarmos às vezes olhando para o passado, porque lá em 1900 e bolinhas, Deus fez um milagre, Deus me usou assim, Deus me usou assim. Querido, como é que Deus te usou hoje? Como Deus usou hoje você no seu emprego? Qual foi a palavra que Deus falou no seu coração? Hoje, no Comece o Dia com Deus, o que o Espírito Santo ministrou no teu coração com aquele vídeo? O que o Espírito Santo falou para você? Porque eu acho que nós precisamos começar a buscar no Senhor a opinião dele para o nosso dia, a opinião dele para o nosso viver. E é essa opinião, é essa provisão que ela está no nosso dia a cada dia. Agora, seguindo a oração, nós temos lá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E esse talvez é a questão mais complicada, mais difícil, que assim faz todo mundo torcer o rosto, dar uma mexida na cadeira, porque ninguém quer saber de perdoar, porque quando você tem razão, é o outro que precisa te pedir perdão. Mas eu vou falar para você de uma experiência minha, tá? Eu já fui muito magoada, eu já tive muito rancor também. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração é: que direito tenho eu de guardar mágoa e rancor, seja de quem for? Alguém na minha vida fez alguma coisa tão terrível a ponto de eu dizer que eu não perdoo? Você já imaginou se Jesus, vamos lá, vamos dizer, vamos considerar claramente, você acha que a tua mágoa, a tua indignação, aquilo que te fizeram de mal foi pior do que fizeram com Jesus? Porque o que eu quero que você entenda é, você não é melhor do que Jesus. E ele perdoou a todos. Naquela cruz, naquele momento, que todo mundo estava enxovalhando ele, gozando, fazendo a maior presepada, né, com ele, e ele sofrendo, ele olha para toda aquela situação e não tem indignação nenhuma. Ele olha, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
eu acho que nós precisamos começar a olhar a nossa vida espiritual de uma maneira muito mais séria. Porque lá em Marcos 11, 25 e 26 diz assim: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, presta atenção, entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Você consegue entender? Não seja cego espiritual. Essa palavra diz para você: se você não perdoar, o Senhor não te perdoa. Isso é muito sério, querido. Muito, muito sério. Nós precisamos começar a ver a verdade espiritual das questões do Senhor. E essas verdades não importam. Não importa. Deus não está perguntando para você se você está indignado, se você se acha injustiçado, se você quer que o outro te peça perdão. Não, o problema do outro é do outro com Deus. Agora, o seu problema com Deus é o fato de você não querer perdoar porque você acha que tem razão. Diante de Deus, nem eu, nem você, nem ninguém tem razão. Diante de Deus, nós obedecemos. E a palavra dele é muito clara. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão é sério, querido. E eu sei que é ruim, eu sei que é difícil. A gente engole assim, meio que atravessado, goela abaixo. Mas nós precisamos amadurecer no Senhor e entender que é algo que nós precisamos fazer. Aí depois disso vem: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos livra do mal, entenda. Essa palavra ela é real. Deus nos livra, mas nós precisamos orar para que Ele nos livre. Vamos lá, em Tiago, do capítulo 1, do 12 ao 16, diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse, o mau desejo, iludido e arrastado. Em seguida, este desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar, meus amados irmãos. Não vos permitais ser enganados. Entenda, as tentações, elas estão aí sim. O Senhor nos ajuda, nos livra do mal, sim. Mas nós temos uma ação em termos dessas questões. Não é o Senhor que vai... o Silas gosta de dizer, né? Não é o Senhor que vai dar pau na Netflix, naquele filme que você não deveria estar assistindo. Não é o Senhor que não vai disponibilizar aquela página da internet que você não deveria entrar. Aí vai dar pau na internet na sua casa. Não. Não, querido. É você. É você que vai escolher não olhar, não chafurdar. Desculpa usar essa palavra, mas eu acho que às vezes nós escolhemos, né, por livre arbítrio, chafurdar na lama. Nós precisamos entender que o Senhor não tem isso para a nossa vida. Ele tem bênçãos e inúmeras bênçãos para nós. Ele tem um relacionamento de poder conosco. Mas para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos orientar, para que nós possamos ter uma vida próspera, uma vida não só próspera financeiramente, porque quando eu falo em prosperidade, eu penso nas questões espirituais,
Você já imaginou? Uma das questões que Jesus fala para nós é: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Seja sincero comigo, o que você já fez na sua vida maior do que Jesus fez? Você já curou alguém, né? Você já fez que nem os apóstolos: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, anda. E a pessoa levanta, anda e sai andando. Não pense, não caia no engano de Satanás de achar que esses milagres foram somente para aquela época. O Senhor quer usar a sua vida em poder. Ele quer te usar para curar, Ele quer te usar para abençoar as outras pessoas também. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos deixar muita picuinha de lado. Nós precisamos deixar muitos achismos e desejos de lado. Nós precisamos nos submeter e a obedecer ao Senhor, a buscar no Espírito Santo a palavra. A palavra é viva. A palavra, ela é o nosso manual. Ela nos fala. Então, querido, seja esperto. Não caia na enganação de Satanás. Busque a vida que o Senhor tem para você. E eu vou te falar que nesta vida que o Senhor tem para você, não existe tristeza, não existe depressão, não existe enfermidade. Porque em tudo nós vivemos em contentamento com o Senhor. E aí a última frase da oração é: pois teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém. O que é isso? É terminar as nossas orações com um louvor, com uma adoração. Quantas vezes as nossas orações são: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso, eu preciso daquilo. E de repente nós achamos que o Senhor está lá, né? Pera lá, só um instantinho, deixa eu terminar de anotar qual que é o próximo item mesmo. E é aquela lista infindável de pedidos. Querido, quando nós nos entregamos diante do Senhor, no altar do Senhor, Ele supre, não angustie. Ele supre as nossas necessidades conforme a vontade dEle. Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos gastar o nosso tempo dando honra e glória àquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu queria dizer, hoje o Silas colocou o computador dele aqui porque o meu não estava funcionando. Então tá dando para eu ver quem que tá aqui. Então eu queria dar um oi para você, Andressa, para Xang, a Doraci, a Cida, que mais? O Jussier. Olá. Graça e paz para vocês. Que bom. A Laura, nossa, Campo Grande aí, né? A Alessandra, que bom. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, hoje, lá por umas 11 e tanto, eu devo colocar a palavra de amanhã. Para que amanhã, porque eu sei que tem pessoas que acordam tipo 5 horas da manhã e já querem começar o dia já na oração. Então, olha, não desanime, persevere. A palavra de Deus, se não me engano, é lá em Lucas 21, diz que se nós perseverarmos, nós vamos ganhar a nossa vida. Então, nós temos a vitória através da perseverança. Nós já conquistamos tanto até aqui. Se você olhar para 21 dias, 22 dias para trás, nós estávamos de um jeito. Depois desses 20 dias de jejum e oração, 21, o que aconteceu? Deus aos poucos foi falando, Deus foi ministrando e assim nós estamos caminhando. Hoje nós estamos pensando diferente daquela época, né? Por quê? Porque é o Senhor ministrando no meu coração e no seu coração. Mas nós não podemos perder o ritmo, nós não podemos perder o hábito. Agora que nós estamos criando este hábito de buscar o Senhor a cada dia, né? Apresentar ao Senhor as dificuldades, as ansiedades, as alegrias, as vitórias a cada dia. Vamos continuar em unidade fazendo isso, amém? Eu queria desejar uma boa noite para você, lembrar que no domingo a ceia vai ser pela manhã e que depois nós vamos ter uma comunhão após a ceia. Então venha preparado, não chegue atrasado, chega na hora para que a gente possa juntos, em unidade,
entregar já de pronto um tremendo de um louvor para o Senhor, amém? Eu conto com a tua presença lá, vou ficar muito feliz de te encontrar lá, amém? Que Deus te abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que essa palavra, Senhor, que foi falada agora à noite, entre, Pai, como um bálsamo na nossa vida. Que todos nós possamos, através do Teu Espírito Santo, receber, Senhor, a revelação, Pai, da oração do Pai Nosso. Senhor, em nome de Jesus, ministra essa madrugada sobre nós e faz com que nós tenhamos realmente, Senhor, a vitória, Pai, em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês e até domingo.